professora Daniela, que é professora da Rede Estadual do Ensino, está envolvida com um grupo de trabalho que discute a reforma do ensino médio, é representante do CEP aqui, né, vai fazer uma apresentação para a gente sobre os resultados que o CEP encontrou. A gente circulou no nosso grupo aquele posicionamento que o CEP teve. É um documento de 7 páginas que vocês fizeram, até foi trazido pelo Igor, e circulou no nosso grupo, a gente leu e tal, discutimos um pouquinho. Mas eu queria ver a posição de vocês, que vocês fizessem uma fala institucionalizada, né, em relação ao CEP. A gente combinou mais ou menos 30 minutos, né? E alguma coisa que também assim fugiu da sua apresentação, se você quiser, você pode fazer. E depois de 30 minutos, a gente faz um debate, tenta mesmo abrir para discussões, né, para questões. Tá bom, Daniela? Tá bom. Obrigado mais uma vez pela sua participação e presença. Eu que agradeço, gente. Bom dia a todos e todas e todes. Eu agradeço muito o convite, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sou professora da rede estadual há 22 anos, eu entrei no concurso de 98, eu tenho só especialização em EJA pela UF aqui, pela Faculdade de Educação da UF, fiz o projeto do PIBID, aí eu participei junto com o pessoal aqui da UFRJ, que eu, assim, amei participar, depois eu até estava tentando fazer o mestrado, mas quem entra no CEP, agora todo o tempo você acaba ficando muito cheia de situações que acaba te deixando um pouco difícil de concentrar, né? E assim, também não tem muitas ilusões hoje em dia, né, com a questão da carreira, né, que a gente já tem especialização, eu já estou já cheguei no meu nível máximo no estado, então não tem muita influência para você continuar o estudo, né, a plano de carreira do estado, ainda mais hoje em dia. Pois bem, agradeço muito. Eu tenho minha melhor amiga, professora de geografia, até passo o contato, que ela tem mestrado em geografia pela UF, uma colega minha de Petrópolis, maravilhosa em termos de ensino da docência de geografia, muito boa. Eu acho que se vocês conseguissem uma hora fazer uma conversa com ela também ia ajudar muito. Ela é de Petrópolis. Pois bem, gente, o que eu pensei? Eu vou fazer aqui, em princípio, um histórico do que realmente está acontecendo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu vou tentar fazer um histórico de como é que está sendo isso, né? Como é que foi a questão da criação da BNCC até chegar aqui no estado do Rio, que nós somos... O estado do Rio e a Bahia ainda não implementou nada. São só esses 2 estados. O restante já está mais à frente da reforma do ensino médio, da implementação. Tá? Então, eu vou tentar fazer um histórico e depois eu falar das ações que a gente está tentando fazer, mas pelo que está ocorrendo, vai ser muito difícil a gente conter essa implementação, mas eu tenho esperança que sim. Né? Então, vou fazer um histórico para vocês, eu não sei, muitos de vocês devem saber, mas eu preparei um históricozinho, né? Então, desde o final do século XX, né, lá, e início do século XXI, dos anos 90, se tem a ideia de fazer uma base para o Brasil, né? E, então, já tinha essa conversa nos anos 90, quando se criaram a LDB, também tinha essa tendência de ter uma base comum, né? O que acontece? Logo nos anos 90, houve a ampliação do ensino médio, então o ensino médio se universalizou, todo mundo teve acesso, isso no final dos anos 90 quase, né, para chegar à universalização do ensino médio. E aí o governo, nós tivemos documentos norteadores para a educação, né, que foi o primeiro os PCNs e depois as diretrizes nacionais curriculares, que era um documento que norteava o ensino, né, no ensino médio. Só que mesmo com todos esses 2 documentos, os DCNs e os PCNs, o ensino médio no Brasil sempre apresentou problemas, né? Então, muita evasão. Ainda tem com essa política que vem desde a época dos anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso, que ela foi se aprofundando ou não, que é as avaliações externas. Então, muito índice de evasão escolar, você tem um vácuo aí, você tem um problema no ensino médio, e você tinha, junto com isso, essas provas aí que o ensino médio apresentava problemas. Então, vinha realmente, nós todos, vendo que o ensino médio precisava de uma discussão. Então, lá já, nos anos 2000, no início dos anos 2000, se tinha, né, vamos fazer uma reforma no ensino médio. Com isso veio o Plano Nacional de Educação, né, o PNE 2014-2024. Dentro do PNE, se dispôs, na meta 7, fazer a criação da base comum.
Aí que foi o problema, veio aí, né, no PNE 2014, que vale até 2024, que seria a criação da base. Mas o que a gente veio? O que a gente estava vendo? Assim como os PCNs, assim como as diretrizes, a base seria mais um documento norteador da educação, norteador do ensino médio. Né? Só que aí veio o quê? Contexto do golpe. Dentro do contexto do golpe, né? Mas antes do golpe mesmo, em 2015, nós começamos a debater a base. A base do ensino médio, nós tivemos um debate, a primeira versão dela, dentro do governo Dilma, nós retornamos essa versão, nós não concordamos, eu participei, e o pessoal da universidade deve ter participado, quem estava aí na época. A segunda versão, também nós não concordamos, devolvemos, só que aí veio o golpe. No que veio o golpe, né? O ensino fundamental foi aprovado, a nossa ficou meio que no limo, e veio a reforma do ensino médio. Então, aí veio a implementação através da Lei 7.746, uma medida provisória, e implementou a reforma do ensino médio e mudou a LDB. No que sentido? Que obrigou que a base agora seja referência, né? Só a única referência para construir os currículos. Então, esse foi o problema já no contexto de 2017. E a nossa base, a BNCC do ensino médio, que será o documento para elaborar os currículos dos estados, ele foi aprovado em 2018. Né? Então, como é que ficou estabelecido essa questão, assim, por alto? Né? Que os estados e municípios, o Distrito Federal teria até 2022, né, para começar a implementar o novo ensino médio. E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, seria o documento de referência para a produção dos currículos estaduais e municipais. Né? Então, foi isso que se deu. Antes, a gente não era obrigado a isso. A gente tinha, aliás, as diretrizes, que são muito boas, elas continuam aí. Só que eles mexeram na LDB. E, a partir desse momento, obrigou um problema aqui. Obrigou os estados com a lei, com essa lei, a lei 13.415, né? Ela veio de uma medida provisória e obrigou, e ficou lei. Agora nós vamos ter a Base Nacional Comum Curricular, que vai ter a durabilidade de 1.800 horas, mais os itinerários formativos de 1.200 horas. Então, foi obrigado. Isso aí aconteceu. O que aconteceu agora no estado do Rio de Janeiro? Então, isso foi lei, né? Agora teríamos que estabelecer que os currículos dos estados e municípios teriam que ser baseados na BNCC e que teria até o ano que vem para ser implementado, 2022. O que ocorreu no Rio de Janeiro? Em 2000, nós tivemos o governo, a eleição dos nossos governadores aí, que saiu, tivemos o primeiro secretário. Em 2019, nada foi feito no Rio de Janeiro, nenhuma discussão, salvo algumas comissões dentro da SEDUC. Né? 2020, nós tivemos chegada da pandemia, o ensino, a SEDUC, ela não deu conta de implementar nenhuma organização para as atividades remotas emergenciais no período da pandemia, então 2020 foi uma loucura, nós estamos com um apagão educacional muito grave, muito sério, muito triste. Em 2021, já com o segundo secretário, né, que agora nós estamos no terceiro secretário, em 2021, devido ao tempo, né, o Conde, ele estabeleceu que em maio, de 3 de maio até dia 11 de junho, nós deveríamos fazer um debate nas escolas. Depois de 11 de junho, esse debate voltaria para a SEDUC ia compilar esse debate todo e iria mandar para o Conselho Estadual de Educação para ser aprovado o nosso currículo. Agora, qual é o problema dessa situação? Qual foi o problema? Essa fala, primeiro nós tivemos 2019 toda para fazer, 2018, 2019 toda e 2020. Veio a pandemia, que é uma coisa grave, que realmente atrapalhou. Porém, nada foi feito. Quando veio esse tempo que a SEDUC resolveu fazer em um mês, né, o que deram para ter feito em 2 anos, nós vamos resolver fazer em um mês. E essa orientação, ela chegou totalmente truncada, né, nas escolas. Totalmente, gente. O que as escolas? Primeira coisa, as escolas não tiveram noção que
O que estava realmente para ser discutido agora era o currículo do Rio de Janeiro, é a produção do currículo, que a BNCC era o documento de referência e que nós teríamos que sentar nela, estudar ela e fazer um currículo, e elaborar o nosso currículo. Só que é o seguinte, o que a SEDUC fez? Pegou trechos da BNCC, dividiu em 60 questionários do Google e mandou para as escolas. Umas escolas, isso já adequa? Se não adequa, por quê? Então, você não teve, primeiro, nenhum documento, nenhuma bibliografia para entender o que está por trás da BNCC. Qual é a pedagogia? Que é a pedagogia das habilidades e competências. Então, ninguém entende isso. Ninguém entendeu o que era isso. Algumas escolas, pasmem, resolveu falar, escolher o itinerário. Porque o que acontece? A BNCC, o novo ensino médio é estabelecido entre base de 1.800 horas e o restante dos itinerários formativos. Os itinerários são 4 mais, né, ciências humanas e suas tecnologias, e não é bem assim não, ciências humanas aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e linguagens. São esses 4 eixos mais educação profissional. Então, algumas escolas ficaram assim, nós temos que escolher qual é o nosso itinerário. Por quê? A lei não fala que a obrigatoriedade de ter os 4, você é obrigado a ter um. Aí já vem a primeira contradição, fala do protagonismo juvenil. Os alunos não vão ter nenhum momento para escolher, porque as escolas não vão oferecer os 4 caminhos. Pois bem, isso já ficou confuso. Então, ninguém conseguiu estabelecer o debate que aquilo lá era a base, que a gente ia escolher, ia fazer o currículo. Outras escolas resolveram fazer esse debate maluco aí de qual itinerário ela ia escolher, escolher assim mesmo. Teve escola que propôs, gente, vamos votar. Olha só a situação. Outras escolas fizeram um documento sobre o perfil da escola e outras escolas ainda tentaram fazer eletivas, do nada. Isso é uma questão do mês. Ou seja, o real debate nessa primeira fase que deveria ter feito, que era pegar a BNCC, que é um documento de referência, e construir o currículo, a maioria das escolas absoluta não teve essa noção. Teve gente que preencheu, teve escolas que preencheram os formulários, porém, esses formulários sem ter noção que aquilo era a construção de um currículo, gente. A construção do currículo do Rio de Janeiro foi estabelecida em 60 questionários. Né? Então, é isso que ocorreu nas escolas. Agora, o que é que nós fizemos, o sindicato fez? Diante essas informações contraditórias, diante da gravidade que é a reforma do ensino médio, nós estabelecemos um GT, e nesse GT, a primeira coisa que nós fizemos no GT foi orientar a não preencher os formulários, né? E fizesse uma ata falando, primeiro, que estava o tempo assodado, segundo, que os professores, por causa da pandemia, não estavam tendo real conhecimento do que estava ocorrendo. Segundo, que os alunos, que é a base, né, do protagonismo juvenil, os alunos não participaram, né? Então, nossa primeira ação foi isso, foi a gente não preencher os formulários, foi a orientação que nós fizemos, né, que o GT ele está tentando criar políticas e situações para impedir que a implementação do ensino médio. Então, a primeira ação que nós fizemos foi essa, né? Fizemos também uma documentação de orientação, quais nossos eixos que a gente contra, que é totalmente contra, né? Contra a precarização, né? Dinheiro público para a escola pública, porque parte da reforma do ensino médio, ela vai permitir que o aluno possa fazer o básico, as 1.800 horas numa escola do Estado, e o itinerário ele possa fazer numa escola privada, entenderam? Então, a primeira coisa que nós falamos foi isso, dinheiro público para a escola pública. Segundo, contra a formação, né, a favor da formação docente, que é contra o notório saber. Então, por quê? Também dá a entrada do notório saber dentro da escola, né? Autonomia pedagógica também é um dos nossos eixos de defesa. E nenhuma disciplina com menos de 2 tempos. Então, esse foi o básico do primeiro momento que nós fizemos. Seguindo, nós fomos ampliando as associações para entrar no GT. Então, temos a Associação dos Professores de Geografia, a Associação do Ensino de Sociologia, temos a AMPU, temos o pessoal dos pré-vestibulares solidários, temos a Associação dos Estudantes. Então, nós estamos ampliando
essa frente, porque outro passo que nós estamos querendo lançar é uma frente ampla contra esse novo ensino médio, né? Então, o que a gente está tentando fazer é impedir que ele seja implementado da forma que ele está sendo feito. Com isso, nós também fizemos, agora entramos na justiça aqui no Rio, contra a implementação do ensino médio. Também fizemos uma ação no jurídico. Por quê? Qual o argumento? Que não houve o debate, né? Então, nós tomamos esse caminho de não falar que queremos a suspensão da lei, porque é uma lei federal, entendeu? Não dá mais. Mas a gente está no caminho de quê? Que o debate não foi feito dentro das escolas da rede estadual. O debate real não foi feito. Então, a gente está indo para esse caminho. E também tem um projeto de lei organizado pelo Siciliano, André Siciliano, o Valdec, o Serafini e o Mink, também falando sobre isso, que é a não implementação agora do novo ensino médio, até que a pandemia e o debate real seja feito. Porque, veja bem, gente, esse novo ensino médio, aí eu vou falar um pouquinho, qual é o problema da reforma do ensino médio, que ele tem duas coisas que ele fala, a flexibilização do currículo. Somente português e matemática serão obrigatórios. O restante, o que se fala nas apresentações da SEDUC, é um cardápio que vão oferecer para os alunos, né? É um cardápio que os alunos vão escolher. Então, é a tal da flexibilização do ensino médio. Mas esse cardápio é uma mentira. Por quê? Porque as escolas não vão oferecer os 4 itinerários. Então, isso já é uma questão. Escolas, quem é que está no interior, onde tem poucas escolas do ensino médio? Também não. Então, isso é um problema muito sério. Então, nós vamos falar, o protagonismo juvenil não é verdade, né? A flexibilização do ensino médio visa atender às necessidades do mercado, né? Visa atender às necessidades do mercado e não a necessidade de formação humana completa para os filhos da classe trabalhadora. Não estamos aqui falando que não precisa de uma reforma do ensino médio, sim, mas uma reforma construída pela sociedade, né? Construída pelos professores, pela sociedade, pelas universidades para o ensino médio. Não essa proposta pelo mercado. Aí eu vou, como é que foi isso? Quem lá nos anos 2012, entre 2009 ali, formou todos pela educação, né? Quando se tinha o debate sobre a necessidade, sobre os problemas que tinha com o ensino médio. Então, lá se formou todos pela educação. Quem são os todos pela educação? Aí vai Fundação Lehman, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, e tem uma fundação agora que eu tenho estudado, lido um pouco com ela, que também é muito grave, que é o Todos pela Base. O Todos pela Base são associações de pessoas que foram, tipo assim, secretários de escola, que não são funcionários, né, estatais, já não são da rede, não são públicos, mas que sempre participou aí como pessoas indicadas, né? Secretários escolares, secretários dos estados, essas pessoas que têm interesse. Muitas vezes, por quê? Que há planos até de privatizar as gestões das escolas, né? Você pode privatizar parte das gestões da escola. Então, é muito sério isso. E outro problema grave, que além da flexibilização, né, que é a flexibilização do currículo, nossas disciplinas vai virar unidades de conhecimento. Então, como é que é estabelecido aí? Não sei se está dando para entender um pouquinho o que eu estou falando, deu para seguir um raciocínio? Então, o que estabelece? Que as 1.800 horas vai ter nossas disciplinas separadas, mas não está querendo dizer que vai ficar separadas. Pode ser por conhecimento, por unidade de conhecimento, ou seja, ciências humanas aplicadas, ciências biológicas, linguagens e matemática. Linguagens, nas 1.800 horas, o que seriam? O que seriam as linguagens? Português, educação física e artes, olha só, né? Aí vai a nossa ciências humanas, vai virar história, geografia, filosofia e sociologia. A matemática aplicada, a matemática sozinha, e ciências da natureza, química, física e biologia. Né? Então, o que acontece? E aí já falam que essa é a base, as 1.800 horas. É como se a gente pegasse os 3.000 horas, o ensino médio hoje tem 3.600 horas, que tem todas as disciplinas, todos os nossos conteúdos, e jogasse ele para 1.800. Para a gente falar de forma rápida e rasa, é isso que aconteceu, entendeu? Pegaram as 3.600 horas e vamos virar 1.800 horas. E aí eles falaram da gente ter o itinerário, que é o formativo que o aluno queira aí,
né, que o aluno vai escolher, eu vou fazer só ciências humanas, então 1.800 mais 1.200. Porém, o que acontece? Nós sabemos que as escolas não vão oferecer mais que 2, não tem obrigatoriedade, a lei não fala em um. Segundo momento, eles diluíram a nossa matéria, entendeu? O conhecimento que estão produzindo para os nossos alunos é um conhecimento raso, é um conhecimento que nada aprofundado. Se vocês pegarem algum livro que está aí, que eu me surpreendi que alguns historiadores e geógrafos famosos sempre fizeram, a gente tinha confiança e, de repente, aceitou o mercado, não estou aqui nem fazendo juízo de valor, né, porque cada um tem a sua, né, está trabalhando dentro da sua área e tiveram que escrever esses livros e pôr esses livros. Mas, assim, é uma diluição, nossa matéria virou uma gelatina. Isso é um problema. E eles misturam falar de horário integral com ensino integral. Então, não é, eles estão falando, e o ensino integral deles também é uma coisa de maluco, né? É uma coisa que você pega, é de chorar. Essa é uma questão. E outra coisa grave que tem aqui no Rio de Janeiro é que nosso ensino médio já é 3.600 horas, né? E, às vezes, na propaganda que vocês observarem na televisão, fala de ampliação da carga horária do ensino médio, mas não é ensino integral, entendeu? É ensino integral, não é horário integral. Isso que eu estava querendo, não é horário integral. E o Rio de Janeiro, na verdade, pode até perder. Porque o que acontece? Alguns estados ainda estavam com 2.600 horas. Só que o Rio de Janeiro já está com 3.600 horas há muito tempo. O ensino médio agora, a lei fala em 3.000 horas. Exato. Aí tem um debate, que é um debate ainda muito confuso, e para mim é confuso, que é a questão da hora-aula e hora-relógio. Entendeu? Porque o debate que eles estão fazendo é em cima da hora fechada, e nós sempre trabalhamos com questão de hora-aula, né? Então, tem isso. Aí também, a meu ver, é uma forma também de estar enrolando e falando uma situação que, na verdade, é outra. Na verdade, vão tirar o tempo dos alunos, né? Então, eu posso falar 3 questões assim, básicas dessa reforma do ensino médio. Flexibilização do currículo, a pedagogia das competências e habilidades que visa a situação do mercado, né? E a questão da mistura ensino integral e horário integral, na verdade, né? Eles vão falando ensino integral, mas não horário. E o ensino integral, eles fizeram essa misturanga toda aí que vai ser a nossa maneira de trabalhar daqui para frente, se isso for implementado. Então, por isso que nós do CEP estamos pedindo para que esse modelo aí não seja implementado. Que nós consigamos, né, nesse tempo, elaborar um currículo que atenda às necessidades, né, dos nossos jovens, dos nossos adultos também, porque outro problema, não fala nada do ensino de jovens e adultos, né? E outra questão, por exemplo, eu não posso falar que eu li os formulários, a lei 13.000, a lei que nós temos, na lei 10.639, que virou a lei 11.645, que é a lei, né, que fala do ensino da cultura afro-brasileira e a cultura indígena, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, até para ampliar um currículo de acordo com a característica da história local, que possa falar de turismo, possa falar do samba, que não dá para a gente, com os formulários, que a gente consiga estabelecer esse vínculo. Então, qual é a chance? É construir um currículo, talvez, dentro desse modelo que eles estabeleceram, como o Estado tem a autonomia de fazer o seu currículo, nós poderíamos até ampliar, até fazer um currículo melhor, mas dessa forma não foi dada a oportunidade, né? Porque há um debate muito difícil de, às vezes, a gente estabelecer que o currículo não é o conteúdo, né? Então, isso também é uma questão muito difícil a gente... E se nós conseguirmos ampliar esse currículo, talvez as nossas lutas estejam feitas, né? Mas só que da forma assodada que eles fizeram, assodada, as pessoas não tiveram clareza do que eram para fazer, não tiveram tempo, nós estamos falando de uma pandemia, estamos falando do meio de uma pandemia, né? Então, o que era para fazer em 2 anos, eles resolveram fazer em 1 mês, né? E esse documento todo está
no Conselho Estadual de Educação. O Conselho ainda não deu parecer. É a nossa chance aí que a gente está tentando, né? Falando com o Conselho para não aprovar esse documento, para dar mais tempo, em que todos nós, aí eu convido todos, a Associação de Geografia, a Associação de Ensino de Ciências Sociais, a AMPUL, as universidades, a contribuir nesse debate, da gente fazer um currículo que atenda às necessidades, porque, a meu ver, não vai prejudicar somente a escola pública, mas principalmente a escola pública. E eu tenho esperança, né? A gente está falando do centenário de Paulo Freire, né? O verbo esperançar, né? De que possamos levar isso até 22, talvez conseguirmos uma outra proposta, não essa que está dada, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e aí eu estou à disposição aí para a gente fazer um debate, porque são muitas informações mesmo e bem complicada da gente estar simulando uma conversa assim rápida, mas é isso, gente. Obrigada. Daniela, obrigado por essa fala inicial. Engraçado, como a gente está iniciando também o debate em relação ao ensino médio, você trouxe várias questões que me deixam, assim, trouxe dúvidas para mim, né? Mas eu vou esperar os colegas, vamos ver se tem, né, professores e alunos aqui, se eles têm alguma dúvida, acho que é uma oportunidade. A professora Daniela está envolvida com a discussão sobre o novo ensino médio, faz parte do GT, do CEP, do Sindicato de Professores do Estado do Rio de Janeiro, que discutem isso. Ela já deu mais ou menos como é que está, em que momento a discussão da reforma. Ela está parada no Conselho Estadual de Educação, né? Até emendo para você, quem são os integrantes do Conselho, quais são as classes, categorias representadas, como é que é essa representação, para a gente entender um pouco. E também se tem um prazo para o Conselho dar uma resposta, porque o que eu acompanho tudo de reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro é que vai ser implementado em 2022, no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, se está parado no Conselho Estadual, como é que já tem, sabe, prazo para ser implementado e tal? Então, são essas coisas que eu deixo até como questão. E aí, esperando os colegas aí também se posicionarem, alguma dúvida que eles tenham. Eu tenho várias, assim, posso ficar aqui o dia todo perguntando. Mas aí, se você puder me responder isso, como é que é formado esse conselho? Se está parado lá, por que já tem prazo para ser implementado? Já vai ser implementado ano que vem? São essas questõezinhas. A princípio, eu não tenho muita certeza realmente do conselho, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: é representante do governo, representante de algumas entidades, e nós só temos um representante dos professores, que é o. Agora esqueci o nome dele, mas depois eu me lembro aqui. Então, nós só temos um representante. A maioria é formada por representantes do governo, mas eu posso depois saber exatamente e passo para vocês, sim, quem são as entidades exatas que fazem parte dos conselhos, tanto o Conselho Estadual como o Conselho Municipal, né? O que acontece? A Lei 13.000, ela foi implementada. Então, ela está andando a nível federal, entendeu? Porque é uma lei. E o debate que eles estão fazendo, porque a lei tem que ser implementada. Então, tanta lei no Brasil que não foi implementada. Nós não temos um terço ainda de planejamento no Estado. É lei, já ganhamos todas as instâncias, se não foi implementada, né? Então, eles estão questionando que isso é lei que teria. Então, o que acontece? O MEC, que também teve um apagão, mas ele deixou que as coisas andassem. Olha, estabeleceu a lei, tem que ir. Então, o livro didático já foi feito, tudo em cima disso. Porém, aqui no Rio, inclusive, há uma contradição, que nós escolhemos o livro didático, de novo a SEDUC, aí eu vou falar, em responsabilidade mesmo da SEDUC, de novo, porque os livros didáticos são totalmente, não é a mesma sequência, que é que eu parei para poder olhar realmente o que estava acontecendo, e assim, terrível, eu não dei nem muita opinião na minha escola, porque ainda temos o problema interno do debate, quem é professor da rede aí sabe falar comigo, muitas vezes as pessoas estão parece que numa bolha, não consegue enxergar a gravidade da situação. Né? Eu não estou falando aqui, nem falei em nenhum momento a questão corporativa, né? De que vai sobrar professor e que vai mexer no curso na universidade. Né? Então, eu estou falando assim, a coisa é grave. Mas a lei, ela foi implementada e o MEC deixou a coisa ocorrer como se, sabe, aquela coisa, como se tivesse tudo ocorrendo de forma correta, de forma coordenada, e não está. O Rio de Janeiro e Bahia é o único que está mais atrasado, mas São Paulo já fez. Então, por quê? Por isso os livros já foram escolhidos, entendeu? Mas São Paulo, Paraná, muitos já fizeram a
a reforma, já fizeram o currículo e vão pôr para funcionar. Inclusive, alguns já têm proposta, como eu falei, lá em Minas Gerais já tem até proposta de privatizar a parte de direção de escola. Então, você já tem aí todo um processo que é a parceria público-privada e a entrada, porque o que eu acredito que a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Roberto Marinho, todas essas, elas querem esse filão, né? Elas querem pegar o orçamento público da educação. Isso aí é claro, entendeu? Então, é uma questão muito grave para nós, né? E grave para a educação, para o futuro do país, porque o que eles estão... A proposta, ela é muito rasa. A proposta, ela não permite que os nossos alunos tenham realmente a poder do conhecimento produzido pela humanidade e, assim, ser autônomos para tomar suas decisões. Ela não propõe isso, entendeu? É muito grave a questão pedagógica desse novo ensino médio. Queria falar um pouquinho. Primeiro, agradecer a Daniela. A fala dela para a gente foi extremamente esclarecedora, como o Daniel colocou no início. A gente vem num processo ainda inicial de debate, de discussões, então ter uma fala de alguém que tem um acúmulo de debate maior e está mais tempo nessas discussões, para a gente é muito, muito importante. E, assim, como o Daniel falou, eu aqui participo da residência pedagógica como professor do município, mas eu também sou professor da rede estadual já há 7 anos, e sobre essa questão do ensino médio, desse novo ensino médio, as coisas como elas estão sendo feitas, tudo muito apressado, muito a toque de caixa, que pode transparecer um ar de desorganização, mas, na verdade, é aproveitar esse período aí para passar a boiada, né? Utilizando da fala lá do ministro do Meio Ambiente. Então, debates que não são feitos, como a Daniela colocou, na minha escola, por exemplo, o debate, a discussão sobre a implementação nunca girou em torno da construção de um currículo. Na verdade, eu nem sabia que essa era a função, nem sabia que era para isso, mas livros já chegaram, processo de escolha de livro eu não consegui, eu não dei opinião sobre quais livros da minha área, e eu não respondo por geografia, mas respondo por ciências humanas. Você tinha livro lá, até mostrei, o Daniel, tirei uma foto, falei, cara, olha esse livro aqui, geografia, ou era ciências humanas, não lembro, aplicados à matemática. Eu não tenho condições de avaliar e escolher algo nesse sentido, então tudo muito apressado, muito a toque de caixa. E sobre essa questão da oferta dos componentes aí dos itinerários formativos, né? Eu sempre confundo a questão das ciências humanas, das ciências exatas, e que a escola não tem a obrigação de oferecer todos eles. Cara, para quem trabalha no interior, e eu vejo essa realidade hoje, quando eu trabalhava na Baixada, na região metropolitana, o aluno, ainda dentro de um contexto de precariedade, o aluno num bairro, às vezes, ele tinha mais de um colégio, né? Aqui, no interior, às vezes é um colégio por distrito, e tem distrito que não tem colégio, e não tem um transporte urbano. Angra dos Reis é tudo longe. Imagina, o cara estuda, por exemplo, numa escola... acho que a primeira escola estadual de Angra é o CELAM, para quem vem do Rio de Janeiro, né? Depois tem o CIEF, até que não são distantes, mas você pega regiões de Angra, que se o que o aluno pretende estudar não for oferecido ali, ele não vai ter direito de escolha, porque vai envolver aí, às vezes, 20 quilômetros de ônibus para o aluno ter que ir de um lugar para o outro, ou mais. Aqui no interior onde eu trabalho numa cidade do interior e num bairro afastado, não trabalho no centro da cidade, e num contexto de muita precariedade. Se aqueles alunos ali não... na verdade, eles vão estudar o que tem, né? Então, se a gente bate na ideia do cardápio, que pedagogicamente falando já é uma tragédia, imagina você chegar num cardápio onde você só tem um único prato, você só vai ter um arroz com feijão, que é o que boa parte dos alunos vão ter. Sobre a questão do professor, né? Eu vindo trabalhar no interior, eu percebi o quanto a disciplina, a qual eu sou formado e tenho licenciatura plena, que é a geografia, e que nós aqui
temos, com exceção da Daniela, que é de História, o quanto a nossa área é fragilizada, porque eu trabalho num lugar hoje onde não existe professor formado em Geografia. Não existe. Não existe. Todo mundo que dá aula de Geografia na rede estadual do Centro-Sul Fluminense, praticamente em sua totalidade, não tem formação em Geografia. São formações em Ciências Sociais ou em História. E a ideia do Notório Saber, o cara é quase um oráculo das ciências humanas, porque dá aula de todas as matérias, dá aula de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, é uma questão muito, muito complicada. Acho que a Daniela pode até falar melhor. Se não me engano, os concursos até a década de 90, algo assim, o cara conseguia ingressar na rede estadual tendo uma licenciatura em Ciências Sociais, acho que ele conseguia, né, dar aula em outras disciplinas, que o cara, ele até na hora de você montar horário, ele escolhe as turmas na sua frente, né, tem toda essa questão, e ele não tem a formação na área. Você imagina isso com todas essas disciplinas aglutinadas. Então, você vai ter uma questão de professor sobrando de uma maneira geral, porque, primeiro, pode ser que a minha escola, para o ano que vem, não ofereça as ciências humanas, e eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu tenho uma matrícula de 30 horas com 20 tempos para encaixar, não sei. Imagina, chega no ano que vem, olha, a escola aqui não vai oferecer ciências humanas, a gente vai ser um polo tecnológico, a gente vai oferecer ciências exatas, vai oferecer matemática e ciências da natureza. Ciências humanas não vai ter aqui, e aí você vai ter que caçar outro lugar para trabalhar, né? Então, isso é ruim para o professor e para o aluno. E no caso da gente de Geografia, eu acho que a gente fica ainda mais fragilizado, foi o que eu falei, nesse contexto aqui, onde a gente não tem gente formada em Geografia. E quem dá aula de Geografia são pessoas de outras áreas. Que eu anotei algumas coisas aqui. E a questão dos interesses privados aí, que não são novidade para a gente que já está na rede estadual aí, já foi Projeto Autonomia, Fundação Ayrton Senna, esses abutres aí, eles estão sempre rondando, né? Eles nunca saem, nunca largam a carniça ali, né? E com essa nova proposta do novo ensino médio, meio que tá completamente liberar geral, né? Coisa... É bem tenebroso esse futuro que se avizinha para a gente aí, né? Olha só, exatamente, o que foi ocorrendo? O meu concurso de 98, quando você entrava, você já tinha as licenciaturas, aí você tinha Geografia, História, entendeu? Você tinha as licenciaturas para trabalhar. Exatamente. Só que ao longo do tempo, principalmente a Geografia, faltou professor, falta professor na rede de Geografia. Então, eles foram habilitando. Se você tinha muitas horas de Geografia, você poderia trabalhar com Geografia. Então, eles foram habilitando. Mas é uma forma de quê? As coisas não acontecem. Então, a gente tem na vida, né? O que eu falo aí, eu vou falar da minha área, o processo histórico, né? As coisas vão acontecendo devagar. E nós, dentro da escola, pela nossa necessidade de sobrevivência, foi aceitando, né? Aí você tem a Geografia, professor de História dando aula de Geografia, aí vai Filosofia, e aí vai. Aí professor de Química dando aula de Biologia dando aula de Química, tem muito isso. Então, agora, o que eles estão fazendo? Eles não vão investir mais na educação, eles vão juntar todo mundo. Olha, se nesse momento eu tenho mais professores desse itinerário, eu vou ofertar esse itinerário. Se outro momento não tem, eu vou ofertar outro. E outra coisa que a gente tem que... Eu vou chamar a atenção para vocês, assim, todo mundo tem que estudar um pouquinho, que é essa questão da pedagogia das habilidades e competências. Que isso é uma pedagogia que vem para atender a necessidade do mercado. Tem algum livro, depois eu passo para vocês que eu tenho lido um pouco sobre isso, né? E essa política, inclusive, já foi abandonada nos Estados Unidos, que isso vem um plano que eles foram lá, porque eles estão com a noção aqui, copia só o que é ruim, sabe? Eu não sei que tanto paixão que tem com os Estados Unidos, mas só copiam o que é ruim, né? Uma coisa, um troço horrível, né? Vão para lá e voltam com as ideias malucas que não tem como funcionar ainda. O que eu vejo, principalmente...
porque o negócio é muito doido, muito aberto. Por mais que eu ache assim, o aluno vai escolher a área de medicina, porque isso vai voltar a ter, gente, os cursinhos dos anos 90. Você vai ter cursinho especialista em passar para medicina, mas agora você vai aprofundar. Vocês imaginam, nós já temos aí médico negacionista. Um médico que não vai saber praticamente quase nada da sociedade. O aluno, um paciente, ele não pode, ele tem que, no mínimo, saber onde ele mora, para saber como é que você vai tratar daquilo. Né? Então, você vai estar, não é que eu imagino que poderia ser assim, né? Ó, você vai para essa área, mas é obrigado a fazer letiva na outra área, né? Para você ter um mínimo aí de conhecimento, né? Para o ensino médio. O que é também o ensino médio? Eles fizeram uma bagunça, que eles estão trazendo também, como se fosse já uma iniciação científica, lá da faculdade para o ensino médio também. Sabe, quando eles fazem essa discussão da geografia com a matemática. Claro que nós precisamos ter, né? Vou estudar estatística, vou fazer um trabalho de pesquisa, né? Eu vou ter que trabalhar com dados, análise de dados. Mas eu te pergunto, como vai ser isso? Você está antecipando uma situação de forma rasa. Vocês entenderam? Então, é pior ainda, que é uma coisa tão doida, tão maluca, que eu não sei nem se vão conseguir implementar da forma tão rasa que é. Né? O que eu imagino? Vai ter umas escolas de elite da elite que vão oferecer tudo para os seus, né? E vai ficar mais cara. As escolas privadas, claro que depois cada um vai se combinar, vão oferecer os seus itinerários, que vai baratear, porque é isso que está. É o que ele falou. Você vai ter 4 professores de área, de matemática, de linguagens, ciências humanas aplicadas, que até hoje eu não consigo entender por que chama ciências humanas aplicadas, é ciência da natureza, sua tecnologia. Então, a tendência é essa. Então, eu acho assim, é você retirar dos alunos a possibilidade de análise crítica da realidade, da forma que eles estão fazendo. Então, é praticamente falar, toma a maquininha e vão lá, vão ser empreendedor. E outra coisa, que eu esqueci e estou me lembrando agora de falar, o empreendedorismo é a palavra-chave também dessa nova reforma do ensino médio, tá? O tal do empreendedorismo. E, inclusive, tem uma disciplina que chama Projeto de Vida, que ninguém sabe, aí já vai entrar, porque como não tem concurso, não tem ninguém prova, quem vai poder dar aula de projeto de vida? O que vem a ser o tal projeto de vida? O que isso vai, o que nós vamos estar, né? É como se a gente não fizesse isso. Eles acham que a escola funciona de uma forma rasa, e, na verdade, o aluno ele vai se conhecendo ali ao forma de 3 anos. Às vezes ele consegue se conhecer logo e já sair, né? Indo para uma área, mas às vezes não, mas é normal isso, né? Você terminar aí com 17 anos, como? Me responde quando o aluno vai sair, entrar com 15 anos, 14 para 15 anos no ensino médio, ele tem que escolher seu itinerário. E esse projeto de vida seria para, talvez, orientar, né, ao longo do tempo a sua carreira, já no ensino médio, já tá jogando a responsabilidade no aluno de 15 anos da sua vida ali naquele momento. Então, essas questões são muito sérias que a gente tem que aprofundar, que é o empreendedorismo, isso está claro no projeto, né? As habilidades, a pedagogia das habilidades e competências, que é a base desse projeto, a flexibilização do currículo, que é a base desse projeto, né? E vai sobrar professor, e vai mexer na universidade. Logo, eles vão fazer um curso de licenciatura aí para essa área aí, lógico que vai ter, né? Para a área de ciências humanas, que pelo menos antes você tinha ciências sociais, você tinha geografia, você tinha história, você poderia ser habilitado. Tinha um curso, muitos anos atrás, de licenciatura curta, mas ele já não tem mais, entendeu? Você tem ciências sociais, você tem história, você tem geografia, você tem tudo separadinho. Só que agora vai ter esse novo aí. Eu te pergunto, será que a pessoa vai fazer esse curso de licenciatura em ciências humanas? Como é que vai ficar as outras? Vai valer a pena a pessoa fazer geografia? Vai ter área, né? Como é que vai ser? História? Como é que vai ser? Acrescentando a isso, falando das universidades, mas você já não tem mais curso presencial de geografia, praticamente, só nas públicas. Nas privadas é tudo remoto. Você deve ter uma ou outra no Rio, acho que é Castelo Branco, acho que é Veiga, que ainda tem geografia de maneira presencial, está lá sobrevivendo. As licenciaturas na rede privada, a PUC também tem, né? A PUC é outro contexto. Mas nas licenciaturas, você não encontra mais ensino presencial praticamente. E fora aquelas
faculdades caça-níquel aí, você faz uma segunda licenciatura em 1 ano, para quem já é licenciado. Então, por exemplo, eu tenho licenciatura em Geografia, se eu quiser me formar em Matemática, eu faço 1 ano com umas apostilas aí, umas provinhas coladas da internet, e eu viro professor de Matemática e vou lá na SEDUC lá com meu diploma e sou habilitado para dar aula de matemática. Enfim, esse já é o contexto da formação de professores no Brasil hoje. Você imagina com essa reforma do ensino médio, com essa aglutinação das áreas, né? Então, foi o que a Daniela falou, não sei se capaz de não ter mais uma oferta de cursos como a gente entende hoje, porque eu não sei se, por exemplo, ano que vem, claro que tem as matérias do núcleo comum, né? Então ainda vai ter lá geografia e tudo mais, mas e essa questão das ciências humanas aplicadas que a gente ainda não sabe, eu não sei, pode ser que ano que vem eu tenha que dar aula dentro desse contexto e ainda não sei como vai funcionar. Para você ter ideia, Igor, na lei fala muito bem que pode ser por ciências componente curricular, ciências humanas, ou pode ficar ainda como história e geografia, mas não está falando que tem que ser história e geografia, não, tá? A lei fala bem claro nisso. Então, claro que nesse momento ninguém vai assustar ninguém. Qual é a fala rasa da SEDUC? Não vai sobrar, não preocupa com isso, não. Eu falei, mas eu não estou falando na questão de sobrar ou não, que eu acredito que eu sou do Estado, vocês vão ter que dar um jeito na gente. Acontece que o futuro, e o problema todo é o ensino. Como é que nós vamos estar produzindo um país desse jeito, com esse tipo de projeto, desta forma, né? Então, eu falei, não é questão agora, sabe? Porque olha para o CEP e às vezes a questão toda é corporativa. Claro que é corporativa que a gente vai lutar, ninguém vai sobrar, isso é uma fala aí que é natural já do sindicato, não precisa nem a gente colocar isso na frente, né? Isso vai ser a luta corporativa do sindicato. Mas a gente está fazendo uma fala para além dessa luta corporativa, e é o seguinte, nós vamos atender quem está aqui agora. O futuro não vai ter concurso, não vai ter isso, então você vai ter um problema dessa questão de concurso, mas também, principalmente, é a oferta do ensino de qualidade para os filhos da classe trabalhadora e para o país no geral, né? Nós não podemos falar que isso vai atingir só a rede pública. Eu temo para mim que vai atingir também escolas pequenas privadas, e claro, vai ter um problema de desemprego de professores, né? Então, e é justamente isso que eles não querem fazer concurso para pessoal de geografia, não querem fazer mais, né? Então, não vai precisar de fazer mais. Bom dia. Bom dia a todos. Oi, Daniela, eu sou Guilherme, sou professor de geografia aqui no CEP 302, em Angra, né? E alguns comentários para acrescentar, né, no debate. A gente está vendo que esse movimento já não é de hoje, né? A gente vê que no Estado a gente já tem uma carência muito grande de profissionais em todas as áreas, né? Como o Hugo comentou, em geografia é muito grande, além da conta. Para ter ideia, que eu trabalho no CIEP, tem 1.000 alunos, funciona 3 turnos. Eu sou o único professor de geografia da casa, né? A gente vê um déficit de profissional, e a gente vê um Estado que não faz concurso, não chama mais profissionais. A gente vê também, né, nesse sentido, que como está passando todas essas leis, a gente vê que, por mais que o Estado do Rio e o Bahia ainda não se enquadraram, né, nessa reforma por enquanto, a gente vai ver que isso aí vai ser inevitável, porque quando se aprova, geralmente, uma lei federal, todos os estados vão ter que cumprir, uma hora ou outra, né? Não tem mais como voltar nessa circunstância. A gente vê também mais o quê? Não vai ter mais nossa grade, né, de geografia. Se aqui por uma escola de 1.000 alunos tem um professor de geografia, o que vai acontecer? O que o Igor falou, a gente trabalha no interior. Vamos manejar para onde tiver vaga. O que vai acontecer com isso? O Estado não vai ser mais obrigado, né, a oferecer mais concurso, que já é uma demanda muito antiga,
né, que só tem a reduzir os profissionais da área, então eles chegam, enxugam, vão botar os que sobraram para onde der, né, para onde tiver. Um outro ponto importante, né, nessa situação é o seguinte, sobre o material. Muito foi discutido, como a gente sabe, foi comentado, tudo passou de vez. Né? Não teve momento para sentar, debater currículo, que eu também não sabia que era para debater currículo, essa reforma, e escolher livro didático. A gente não parou, ainda mais em pandemia, a gente parece que está trabalho triplicado, várias reuniões, toda semana são reuniões novas que ninguém entende, né, direito, e para a gente escolher material didático. Eu participo de um grupo com os colegas da UERJ, FFP, que debate essa questão de material didático e BNCC. A gente pegou alguns materiais para análise, né? E o que impressionou bastante é que a maioria dos materiais de ciências humanas aplicadas, que agora também apareceu até ciências humanas com matemática, de uma hora para outra, a gente reparou que não tem, a maioria dos livros de ciências humanas aplicadas não tem nenhum profissional de geografia, são algum ou outro que trabalha, né, que fizeram o livro, organizaram o livro, que são formados na nossa área. Agora, a gente pega isso, acrescenta essa situação. Como que a gente vai trabalhar, né, com tempo reduzido? Porque no estado do Rio de Janeiro a gente ainda tem lá, que parece que a SEDUC disponibilizou um quadro, né, de carga horária por disciplina para o ensino médio. A gente perdeu, parece que 2 tempos por ano já é pouco para a nossa área, né? Mas a gente perdeu, parece que só vai ser obrigatório 2 no primeiro ano, 1 no segundo e 1 no terceiro. Isso caso aconteça, né? Se tiver uma escola que ofereça ciências humanas aplicadas. Aí agora vem um outro ponto importante que foi colocado, a administração privada. Pô, parece aquela, vão ser OS, como administraram os hospitais, a saúde pública, a partir de OS. Se a gente já lutou bastante, né, para ter uma democracia, por assim dizer, na gestão, né, para a gente escolher a gestão escolar, e mesmo assim aparece muito cargo de confiança, mesmo com essas lutas. Agora imagina privatizando a administração escolar, o que vai ser nesse novo contexto aí de reforma. Alguns pontos que merecem debate também. Prazer, Guilherme. Olha só, Guilherme, eu estou atuando, assim, o caminho que nós escolhemos no GT, que eu também achei o caminho melhor, é a gente tentar, e aí o que eu posso falar para vocês é a gente tentar impedir que isso se implemente até 2022. Isso não se implementando até 2022, quem sabe a gente consiga um novo acordo, entendeu? Então, é por isso que a gente está tentando atrapalhar que ele se implemente, né? Porque no Brasil também tem várias leis que não é por aí que não se pegou. Nós temos direito a um texto de planejamento. O pessoal de 20 horas, de 30 horas, já tem um texto de planejamento. Mas quem é 16 como eu, tem 2 matrículas de 16 horas, não temos um texto. Já ganhamos em todas as instâncias. Então, essa questão, a gente está com essa esperança. E assim, como realmente nós estamos vivendo um mundo, como vocês falaram, todo mundo trabalhando muito, com a pandemia ficou pior, embora eu acredito que tem coisas ruins e coisas boas que foram antecipadas, essa tecnologia foi antecipada, eu acredito que talvez a gente tenha uma esperança, ela sirva para isso. Então, o que foi o debate que nós estamos fazendo? É um debate sobre currículo, sim, do Rio de Janeiro, e currículo é disputa. Currículo é disputa, entendeu? E a SEDUC, eu não vou falar de novo que eu não sei se foi juiz de valor, se foi por incompetência ou por interesse. Mas a SEDUC não passou isso claro para as metropolitanas, muito menos para as escolas, né? Então, não ficou claro, nem se a gente quisesse construir esse currículo melhor, porque
Se é para construir um currículo, você teria oportunidade de fazer um bom currículo, né? Quem sabe, a gente podia ampliar. Só que o seguinte, na verdade, não foi isso. Foi um currículo que a última escuta pública que eu participei, que tem gravado a escuta pública do Conselho Estadual, a escuta pública, a ACEDU que fechou, com todas as nossas críticas, fechou falando do empreendedorismo como se nada ocorresse, né? Como se não, tudo que nós colocamos, que não houve debate, que nós não entendemos direito o que era para fazer, tudo isso a SEDUC não, vamos fazer, vamos construir e tudo mais. Então, a nossa briga está nessas audiências públicas, quando tiver, eu acho que vai ter mais uma, as pessoas participarem. Teve a audiência também da LERJ, né, da Comissão de Educação, também a gente participar. Eu acredito também que a luta não é só greve, né? A luta é a gente estar conversando com os nossos pares dentro da escola, principalmente no chão da escola, né? O que houve? Currículo. E há uma dificuldade muito grande da gente, porque na minha escola, por exemplo, quando nós tentamos chamar para o debate, teve gente que queria rapidamente preencher. Eu quero ficar livre disso logo, vamos fazer. Falei, gente, isso vai ser um problema depois. Vamos tentar debater, não houve. A escolha dos livros didáticos é terrível. Porque sabe por que foi terrível? Porque o livro didático ele não tem mais uma sequência. Quando nós olharmos o livro didático, nós, 4 das áreas humanas, temos que estabelecer a sequência. Isso nenhuma escola explicou para nós. Eu descobri porque eu olhei. Embora o pessoal do CEP falou, não é para escolher. Ok, mas não adianta, entendeu? Numa situação dessa, tanto faz ou não escolher. Eu fui conhecer, porque eu acho que a gente tem que conhecer o inimigo. Então, qual é mais grave? Nós teríamos que escolher os nossos livros didáticos em conjunto e ter uma sequência que nós temos que fazer em conjunto. Só que nós não somos educação exclusiva. Que horas que eu vou encontrar? Vamos supor que o negócio é bom, né? Mas é bom de que forma? Se eu não encontro com o meu colega de geografia, como é que nós vamos estabelecer um plano único que seria trabalhar? Nesse primeiro momento, cada um vai trabalhar na sua área, mas vai chamar ciências humanas. Mas nós temos que combinar. Como é que vamos combinar que horas? Que horas que eu vou combinar? Como é que nós vamos trabalhar? E o livro não tem sequência. Os livros didáticos não têm sequência. Imagina bem quem é do Estado, a hora que chegar aquele monte de livros didáticos que não está falando se é para o primeiro, se é para o segundo, se é para o terceiro, não tem nada. É um desperdício de dinheiro público também. A falta de organização leva a um desperdício de dinheiro público, assim, de chorar. Né? Porque isso vai ser jogado. A questão do livro didático, eu sempre defendi livro didático porque eu entrei no concurso 98, eu sempre precisei de livro didático, sempre utilizei do meu favor, porque eu acho que o livro didático não é para você seguir ele, às vezes eu utilizo o livro didático para olhar o mapa, porque história, mas eu não consigo trabalhar sem mapa. Então eu preciso disso, eu preciso de análise de uma imagem para dar uma aula. Então, eu preciso do livro didático. Não é que ele é o fim no si mesmo, mas ele é necessário. Mas muitas vezes foi jogado fora também. A gente tem que também, né? Muita gente, ao longo desse tempo, não deu valor. Então, hoje vai ter mais um dinheiro jogado fora, neguinho ganhando dinheiro, nós 8 anos sem aumento, e aí? E essa situação toda. E vai ser mais um desastre. Esse livro didático já foi comprado, já foi organizado, vai chegar, independente da gente ter do currículo do Rio sair ou não, o livro vai ser jogado, porque isso veio do governo federal. E esse governo que entrou aí não tem noção de nada, né? Eles estão se juntando a um grupo que já existiam aí simplesmente para ganhar dinheiro, né? E para pôr a política de mercado, que seja empreendedor, meu bem. Vai lá, pega a sua maquininha e tome conta da sua vida assim que você sair do ensino médio. Né? Então é isso, porque o Estado não está tendo capacidade de organizar o nosso país. Que futuro que tem para os nossos alunos? Né? Eles primeiro tinham que organizar a capacidade de geração de emprego, geração de renda, mas como não tem, eu terceirizo para o indivíduo. Se vire. A questão do papo da meritocracia, que é um problema que a gente tem que estar sempre debatendo dentro das nossas escolas, que é isso que eles estão, que está na base desse pensamento aí. Sobre ainda essa questão, só para acrescentar, né, uma coisa que, né, não se problematiza, na verdade a gente discute e tal, mas, né, como as coisas vêm de cima, né, e muita gente não questiona, determinadas fundações que vão estar no cerne aí desse novo ensino médio, fundações que atuam tanto que visam atuar no público e são consolidadas, estabelecidas no meio privado. A Fundação Lehman
Você tem a Fundação Lema e você tem, né, o Grupo Lema, que é um grupo fortíssimo na rede privada de ensino. Será que é a mesma proposta que eles têm para aquela escola Lema lá em Botafogo, lá dos ricaços? É a mesma que tem para a minha escola do Estado? Ou as outras escolas que também são do Grupo Lema, que são lá dos tubarões dos cursinhos pré-vestibulares e pré-militares e não sei o quê? Como é que um grupo consegue atuar, né, em tantos segmentos do ensino, com estratos de classe diferenciados? E ninguém questiona isso? Quais são as propostas? Não é a mesma pedagogia, né? Então, é algo que tem que ser batido o tempo todo, cara. Qual proposta que esse cara tem para o filho do pobre? É a mesma que eles têm para os cursinhos deles, ou para as escolas, né, dos filhos de rico, né? No mínimo, curioso, né? Porque, na verdade, é o mercado, né? Esses caras a elite vai continuar pagando muito caro para obter esse assunto e vai virar uma commodities, praticamente, a educação, né? E aí o restante não. E a Fundação Lema, o Todos pela Educação, esse povo, eles querem um orçamento público, né? Então, isso está claro, entendeu? Eles querem botar a mão no orçamento público da educação, certo? E aí você vai ter que fazer essa fala do enxugamento do Estado, que o Estado ele é incompetente, que ele não gasta direito, entendeu? E aí o voucher, né? Aí vai ter a questão dos vouchers, porque já é muito utilizado em alguns países, né? Para a iniciativa privada, você vai oferecer esse tipo de situação. Então, é uma situação, gente, que é um debate que vem a longo tempo. Não se engane, e teve gente que começa a trazer uma fala política que eu acho que não é uma fala, é uma fala que querem confundir. Eu fico muito triste com isso, porque, na verdade, esse debate começou na conferência de Jutién, vocês podem olhar isso no documento, lá nos anos 90. A esquerda perdeu, enquanto o governo está no governo PT, nós perdemos porque não foi só o PT não era o governo sozinho, todo mundo sabe que tínhamos 25% do Congresso para poder fazer alguns avanços e que fizeram, tá? Eu quero aqui pontuar os avanços que tivemos, e eu posso falar, eu sou do Vale do Jequitinhonha, nos anos 90 eu morava lá, não tinha ensino médio, para eu fazer a universidade eu tive que pagar, e mesmo assim, com muito sacrifício, eu dava à noite, eu xingava muito porque eu queria fazer no UF da vida, no FMG, não podia porque eu não tinha condição. Então, eu trabalhava, para vocês terem ideia, eu estudei 3 anos pegando carona, para ir e para voltar, para poder estudar à noite. Hoje, lá já tem, depois, né, do governo Lula, foi a Universidade do Vale do Vale de Jequitinhonha e do Mucuri. Então, esses avanços tiveram. O que acontece? Depois, dentro da universidade, né, os professores, a formação, o que aconteceu, né, que eu acho também que a gente tem que colocar isso em pauta, mas a verdade é isso, houve avanços que a gente precisa garantir agora para frente, que não sei se está garantido, né, para nós lá do Vale foi assim, uma coisa assim que até hoje é meu sonho, quando eu vejo os meus colegas vindo para cá, de vez em quando fica alguém aqui em casa, de lá, que está fazendo mestrado aqui, e voltou para lá, está dando aula na universidade, coisa que eu não tive oportunidade na época, né? Outra questão, por isso que existiram, uma região que somente em 2014, lá na minha casa, não, graças a Deus que ainda fui um pouquinho melhor do que os outros, só teve luz elétrica em 2014, então tem essas questões que a gente tem que ficar bem claras, que às vezes as pessoas fazem uma fala que foi o PT culpado pela reforma do ensino médio. Isso eu não gosto, e eu gosto de repetir, porque na verdade esse debate vinha desde os anos 90, na Conferência de Jutién, Educação para o Século XXI, e lá já estava previsto essa questão do Banco Mundial, aquela coisa toda, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar sabendo que nós estamos num problema no Brasil muito sério, que é essa luta por educação de qualidade, né? E não uma educação para o mercado. Inclusive, muita coisa já se perdeu, não faz mais nem nos Estados Unidos, né? Que é as habilidades, competência, as avaliações externas, que isso pode estar voltando, é esse o interesse da Fundação Lema, fazer só essas avaliações externas. A luta é grande, mas eu tenho esperança que a gente consiga, a gente tem que ter essa esperança, né? Porque senão fica difícil, mas eu espero que a gente vá empurrando até 2022 e verificar o que a gente possa ter. E também o projeto, o que a gente pode estar fazendo é estudando o currículo, porque o que está aí
É esse currículo que está para ser aprovado no Conselho Estadual de Educação, e que a gente está pedindo ao Conselho, nas audiências públicas, que ele não homologue esse currículo do Estado do Rio de Janeiro, que a lei está dada, mas o currículo não. Queria ouvir, muito bom, Daniel, muito bom sua fala, também dos professores. Eu queria ouvir os alunos, assim. A gente está iniciando esse debate e a gente está vendo o que a gente tem de noção. Isso é importante, porque também somos representantes da sociedade civil, né? E por efeito molecular, a gente vai convencendo os outros, a gente está bem informado sobre o assunto. Eu acho que isso que falta, foi logo no início da nossa conversa aqui, falta a gente cada vez mais mobilizar as pessoas. Eu vejo muitas pessoas, por conta da pandemia, por conta da situação econômica do país, está uma inação muito grande. Né? Você estava falando do Estado mínimo, estava pensando, quer dizer, mínimo para a maioria, mínimo para a maioria, mas para alguns grupos é máximo, né? Então, sabe, são essas contradições que a gente tem que cada vez estar mais debatendo. E a gente pretende aqui nesse grupo não parar só com a reforma do ensino médio, porque o ensino médio, os nossos alunos aqui vão estar se formando, vão entrar no mercado, vão dar aula num currículo que nós não demos aula, porque eu também fui professor da rede estadual e também não tive aula com esse currículo. Então, é um currículo totalmente diferenciado, para que eles participem do debate, entendam esse debate, né? E também vai impactar, como você falou, formação de professores. Porque, assim, é uma coisa que eu gostaria de estudar muito nesse grupo aqui. É o novo ensino médio, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2018, o novo ensino médio e a BNC Formação. A gente tem uma BNC Formação que impacta diretamente o ensino superior, os cursos de licenciatura. E a gente acabou de fazer uma formação, uma reforma curricular no curso de Geografia, a 2 de 2015, e aí o governo instituiu uma outra reforma atrelada a todas essas aí que eu estou dizendo. Desculpa, gente. Todas essas aí que eu estou dizendo. Ensino médio, né? Todas, tá? Que é a BNC Formação, que é a 1 de 2019, e a 2 de 2019, 1 de 2020, 1 de 2020 e 2 de 2021, perdão. Tá? Que a formação inicial é continuada. Então, a gente tem uma reforma grande que a gente tem que encarar aqui no ensino superior até abril de 2023. Tá? Então, assim, a gente tem 3.200 horas de carga horária de formação, né, dentro do ensino superior, nos cursos de licenciatura. 1.600 horas têm que ser advindas da Base Nacional Comum Curricular. Olha a confusão que vai ser isso. Então, a gente não consegue pensar a reforma do ensino médio isolada desse conjunto de reformas que está passando desde os... Eu tenho um colega professor, que é o Cláudio, que ele fala desde os anos 90, mas que é reforma neoliberal e tal. Eu vou falar que é desde 2014 para cá, eu faço recorte menor, tá? Que é quando começou-se a discutir a Base Nacional Comum Curricular e esse impacto nessas esferas de poder que eu estou citando aí. Então, não dá mais para trabalhar essas coisas separadas para mim. BNCC, reforma do ensino médio, e BNC Formação, a reforma no ensino superior nos cursos de licenciatura. Tá? Uma coisa que eu queria que você aprofundasse mais, até veio da sua fala, que acho que como a gente está iniciando o debate, né, eu queria ouvir mais de vocês a questão da parte conceitual. Né? Você falou em escolas, que é uma coisa importante, escolas de tempo integral e formação integral. Queria que você diferenciasse isso. Eu acho que os alunos precisam ouvir isso. Tá? E você falou que o Rio de Janeiro já faz 3.600 horas. A reforma do ensino médio fala para aumentar, né, de 800 para 1.000 horas por cada ano escolar. Então, seriam 3.000 horas. Então, o Rio de Janeiro já fazia, né, faz 3.600 horas, faz muito mais. E queria que você apontasse a diferença do que você falou de tempo do relógio e carga horária do relógio e carga horária escolar. Você falou uma coisa desse sentido. Queria que para a gente aqui, que é um grupo bem variado, que você explicasse esses conceitos aí que você trouxe. Eu vou falar bem rápido, porque é um conceito bem mais amplo, né? Mas o que a gente entende? O ensino integral, quando a gente fala assim, horário integral, seria aquele horário de a gente colocar todo mundo estudando de 7, 8 a 5, né? Então, não é essa a proposta, porque eles não têm dinheiro e nem vão construir mais escolas. A proposta é de falar da integração do ensino, que é essa miscelânea que eles fizeram. Entendeu? Então, é essa também. Você não, eles podem até estar falando que vão ampliar a carga horária dos alunos, mas não é horário integral.
entendeu? Não é horário integral. Nós não vamos, principalmente no Brasil, o ensino, os alunos, muitas vezes, no ensino médio, precisam trabalhar, eles não têm condição de ficar o dia inteiro na escola. E não, o plano não prevê isso. Eles falam, mas, na verdade, não prevê isso, e deixou bem claro, a gente está integrando as disciplinas, entendeu? Eles estão misturando as disciplinas, que é a diferença do horário, né, em tempo integral, e não a integração das disciplinas, que é isso que basicamente eles estão falando. A integração do ensino e não o horário de tempo integral, que é fazer as ciências humanas, fazer as ciências humanas aplicadas, ciências da biologia, a linguagem e a matemática, né? Eu me assusto muito com a linguagem, né, que é artes, educação física e português, que seria a linguagem, né, toda essa disciplina integrada. Então, é isso que eles falam. A questão do horário é exatamente isso. O Rio de Janeiro, nós já temos uma carga horária de ensino médio que dá 3.600 horas, mas na nossa hora-aula de 50 minutos. Como eles estão trazendo outra proposta, eles estão falando, nós vamos ter 3.000 horas, até 3.000 horas. Então, a lei fala de até 3.000 horas. Aí está a questão que a gente ainda não entendeu, porque, na verdade, para nós estamos já perdendo. Só que tem alguns estados que trabalham com 2.600. Aí eu vou falar assim mais básico para as pessoas entenderem. Nós temos, seria 6 aulas diárias, né? Alguns estados trabalham com 5. Né, para a gente entender mais, assim, para ficar mais claro. E o Rio de Janeiro, na verdade, é quando eles fazem propaganda, vão ampliar, mas na verdade não vai. A meu ver, vamos perder. Porque, na verdade, eu pego, o meu filho estudou na escola pública, estudou na minha escola. É 3.600 horas. Outro dia eu peguei, eu fui catar o certificado dele aqui para ter noção do que estava falando, né? Catei 3.600 horas. Então, eles estão fazendo a propaganda de 3.000 horas. Quando você questiona, mas vai perder, o Estado do Rio vai perder, aí eles vêm com a história de hora relógio, hora aula. Provavelmente, talvez eles vão trabalhar agora de hora, em vez de 50 minutos, hora inteira, né? Mas sempre há esse debate. Mas isso é estabelecido pela lei. Aqui a hora aula é 50 minutos, né? Entendeu? É mais ou menos isso. E quando você bate neles, eles falam isso pra gente. Que, na verdade, a lei 3.000, né, a lei do ensino médio, a tal da lei 3.475, né, eu pedi o número da lei aqui, mas ela fala em 3.000 horas, ou seja, nós já vamos perdendo, entendeu? Então, o horário integral de aumentar o tempo do aluno na escola não existe, que poderia ser a proposta, né, vamos fazer um currículo, o aluno vai ter o básico, que já é o que já tem, e vamos ampliar os itinerários, além. O aluno estudou e vai no contraturno, vai ir para ciências humanas, vai para, né? Isso aí seria um investimento maior. Claro que não é isso. Eles usam desse argumento, né, da hora-aula, hora do relógio, a mesma coisa na implementação do terço de carga horária também, né? Que se for contar a hora do relógio, dá o terço, aquela história toda, né? Mas que até agora não cumpriram, e nem tem a questão da isonomia, porque o meu cargo hoje, que é docente de 30 horas, eu usufruo do direito de 1/3. São 30 horas o meu concurso e 20 tempos de aula, e não é questionado se é tempo do relógio, se é hora-aula, aquela coisa. Mas 30 horas no Estado é uma minoria. A grande massa de professores do Estado são de carga horária de 16, e que não se cumpre, o que inclusive já foi determinado em todas as instâncias possíveis da justiça. E uma outra coisa, Daniela, que a gente já levantou também aqui em reuniões anteriores, é o lugar da EJA nisso tudo, né? Porque a gente já falou aqui em reuniões passadas como a EJA vem sendo marginalizada nessas novas propostas. Não que essas propostas sejam boas e visem uma melhora, mas como a EJA está sendo deixada de lado, tanto da BNCC quanto desse novo ensino médio. O que você tem de conhecimento, de informação sobre o lugar da EJA nessas discussões? Sim, exatamente. E por isso que eu estou falando. Eu li toda a documentação que a SEDUC mandou.
não fala na EJA, entendeu? Então, o que eles argumentam? Que o currículo, né, a construção do currículo, depois não se adequar para a EJA, mas não se tem nenhum momento, eu li o documento básico que veio, fala, um documento muito curto, um documento que a SEDUC mandou para as escolas e mandou para o conselho, né, que ele explica as 1.800 horas, que é o itinerário, 1.800 horas, que vai ser em cima da base, e as 1.200 horas, que vai ser composta pelas eletivas e pelo caminho, pelo itinerário, né? Então, as 1.200 é composta algumas eletivas, pelo itinerário ou ciências humanas e projeto de vida. E nenhuma hora o documento falou sobre a EJA, né? Tem um fórum de EJA, que eu não participei mais do fórum de EJA, que eu até quero participar para ver se eles têm mais alguma informação. No que eu vi, na minha discussão, nas audiências públicas com a própria SEDUC, a SEDUC não toca no assunto. Entendeu? A educação de jovens adultos está no limbo, sim, né? Ela sempre foi uma educação que vinha da educação popular, que muita gente, né, a educação de jovens adultos vem dessa vibe aí da educação popular, sempre foi jogada, né? E agora, mais do que nunca, muitas escolas, inclusive, fechando os cursos noturnos, né? Você sabe que aqui no Rio de Janeiro tem muito disso. Então, dificulta cada vez mais para as pessoas, né, que não tiveram acesso na idade adequada, retornar para a escola. Eu não sei se você conseguiu, Daniel, entender bem essa questão, né? Então, para o governo, eles estão fazendo só integração, não estão ampliando o horário para os alunos, que deveria ser. Há um debate que aí vai ser uma briga da hora-aula e da hora-relógio. Não sei se eu consegui ajudar. Entendi perfeitamente, tá? E acho que os alunos também. Mas aí, se eles tiverem alguma questão a fazer, né, a gente aprofunda. Fala, Sônia. Bom dia, Daniela. Eu sou estudante de Geografia e faço parte do projeto. Eu vou me engajar um pouco na fala do Igor, porque o meu menino está fazendo ensino médio num colégio aqui em Angra. E eu recebi no Zap uma pesquisazinha, se a gente era favorável à implementação do ensino regular noturno. O que vem a ser isso? Ele foi implantado antes de entrar a EJA. Ele já existia, só que acabaram. Agora eles estão querendo voltar de novo. Será que é referente a essa nova implementação no ensino médio? Ô, Sônia, como eu te falei, como o novo ensino médio ainda está nesse limbo, pode ser que algumas escolas estão tentando, nesse primeiro momento, se salvar. Porque é o seguinte, à noite, muitas escolas à noite só se viraram EJA. Pelo que você está me perguntando, a sua escola está querendo ter o ensino regular, que hoje em dia ele vai ter, vou tentar explicar. O EJA ele tem 4 tempos e ele é diferente. Ele é formado, por exemplo, tem o primeiro módulo, tem história, geografia, no segundo já não tem, no terceiro tem, no quarto não tem, são 4 horas, o horário não bate. Então, quem trabalha, por exemplo, com ensino médio regular e trabalha junto com EJA, as coisas não batem. Pode ser que essa escola esteja querendo implementar o ensino médio regular, agora noturno, e tirar o EJA. Pode ser isso, entendeu? E tirar a EJA e tirar a educação de jovens adultos, tirar a EJA e colocar só o regular, para facilitar a vida administrativa. Pelo que você está me falando, se for essa pergunta, é isso que está acontecendo. Só que é o seguinte, a gente está numa confusão danada, né? A tendência, o ano que vem, se isso for aprovado, só os primeiros anos, né, que vão estar começando com esse novo currículo. Segundo e terceiro ainda vai ficar com o currículo anterior. E aí pode ser que essa escola esteja nessa situação de estar tentando tirar, que é um grave, né, deixar de ter ensino de jovens e adultos e ter só ensino médio regular. Não sei se você conseguiu. Deu para te ajudar? Porque o colégio lá ele não tem noturno, ele só tem diurno, de manhã e à tarde. E agora eles estão com essa nova implementação, essa nova confusão aí, de repente estão querendo pegar os professores já, de repente, que vão sobrar nessa leva aí e jogar para a noite, que é para aproveitar esse povo que vai ficar perdido, que realmente é a palavra certa.
né? Porque eles estão querendo precarizar tudo, até a educação. Então, eles não querem gente que entenda, que tenha conhecimento de política, de economia. Eles querem uma pessoa que saia dali já direto por cargo de trabalho. É isso que eles estão querendo, né? Aí a gente fica meio perdido nessa confusão que eles estão fazendo aí. Provavelmente pode ser isso, já pensando nos itinerários, né? De como é que vai ser essa questão. Porque as escolas, pela lei, é obrigada a ter apenas um. Que a lei poderia falar, todas as escolas têm que oferecer os 4 itinerários e não obrigar, talvez, o ensino técnico, o ensino profissionalizante. Mas é obrigada a ter apenas um. Vamos supor que uma escola lá numa cidade pequena falar, eu quero ter um curso só de marcenaria aqui. Tem nada contra, que eu acho até que precisa mesmo, mas só que o aluno não vai ter a possibilidade de escolha, que é esse que eu acho que é o problema, entendeu? O grande debate que fazem é a não possibilidade de escolha, porque, na verdade, não vai dar. Se tiver 2 escolas, como é que fazem? Não é obrigado a ter os 4. Isso dentro desse projeto maluco, eu estou falando assim, bem simples, né? Vai que isso implementa, vai que vai ocorrer isso, só que as escolas não são obrigadas a ter os 4 itinerários. Ou 5, né? Que são 4 itinerários. Não sei se vocês conseguiram entender bem. Ciências humanas, ciência da natureza, matemática, linguagem e o 5º, que é tecnológico, que é o ensino profissionalizante, trabalho. Tá? Então, isso, e a lei permite que você faça as 1.800 e que tenha uma parceria público-privada para você terminar o ensino médio, num profissionalizante. Inclusive com o Senai, que é uma entidade que não é do governo, é privado, né? Ou seja, então ainda abre a possibilidade de entregar o aluno de bandeja para o ensino privado, né? Porque com esse aumento da precarização, vai aumentar também a dificuldade do aluno conseguir concluir na própria escola e acabar, né, tendo acabar indo caindo no colo da rede privada, né? Não, mas olha só, não é isso, você pode ter a parceria, entendeu? Que é isso que pode. Nesse momento, a SEDUC falou que não vai ter parceria com ninguém, que não vai trabalhar com ensino próprio. O que tiver já tem, não vai aumentar, mas isso é claro que eles estão fazendo para acalmar a gente, porque é só parceria. Você está aqui, faz 1.800 horas o basicão no Estado, e os 1.200 você vai fazendo um curso, uma parceria, com um curso, sei lá, enfermagem, com um grupo privado que vai conseguir ganhar, esse aluno termina lá. Ou esse aluno pode trazer esse tempo para o Estado, entendeu? Então, o que acontece? Você tá... E o governo, naturalmente, vai financiar essas parcerias, entenderam? Vai tirar dinheiro nosso e jogar na iniciativa privada. Daniela, falando a grosso modo, resumindo, o aluno ele vai sair de 3.600 horas obrigatórias para 1.800 obrigatórias dentro de uma escola pública de ensino médio, né? Basicamente. Isso é perigoso. Porque as 1.200 você pode complementar fora, entendeu? Uhum. Não é amarrado, é a flexibilização. Sim. Daniela, eu vejo a dificuldade das redes estaduais, enfim, pesquisarem, estudarem um pouco mais a reforma do ensino médio que impacta a educação de jovens e adultos, porque também a lei federal, a 13.415, fala muito pouco sobre educação de jovens e adultos. E o que fala é ruim, porque o que eu estava lendo é que 80% da carga horária da educação de jovens e adultos pode ser feito à distância, né? Então, imagina, se a gente for pensar na situação que a gente está vivendo, as pesquisas que estão nos mostrando, a situação de pandemia, a gente está tendo perdas de matrícula, né, dentro da educação de jovens e adultos, porque os jovens e adultos estão tendo dificuldade de, enfim, acessarem, né, internet, com pacote de dados, com celular. E a gente ainda vai trazer, né, dentro da nossa lei, 80% da carga horária pode ser feita como experiência em educação à distância, dentro da modalidade de educação de jovens e adultos. Então, muito confuso isso, com as próprias redes estaduais ainda pensarem como vão organizar esse tipo de coisa, né? Então, acho que elas também estão esperando aí, né, o que vai ser, o que vai sair mais de resolução, de portaria do governo federal.
Eu queria te perguntar alguma coisa assim, em relação mais à proposta de reforma do Estado do Rio de Janeiro, né, que ainda não foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, em relação aos tempos. Assim, eu estava discutindo com o Igor, a gente tem, eu não sei onde é que eu li, não sei se foi uma live, não sei se foi algum documento que eu li, que são 26 tempos por mês que a gente tem nas escolas estaduais. Eu não sei se esse número é o bate, são 26 tempos. Aí, com essa reformulação, nós teríamos 26, depois 18, quer dizer, 26 nos 3 anos, né? 26 nos 3 anos por mês. A gente teria 26 tempos no primeiro ano, depois 18 tempos no segundo ano e no terceiro ano 12 tempos, né, dessa formação geral comum. Né, e depois os outros tempos seriam complementares, né? Tempos complementares em relação aos itinerários formativos. É mais ou menos isso, você entendeu isso? 26, ele vai caindo, né? Terceiro ano, que vai ser o terceiro ano do itinerário formativo, não é isso? Exatamente. O que acontece? Você poderia, como é um negócio todo doido, você poderia começar pelo itinerário e depois fazer a base. Então, isso tá. Mas a maioria dos estados não escolheram fazer assim. Então, começar pela base, pela base, que vai ser as 1.800 horas. Só que é o seguinte, em nenhum momento eu vi ainda como que a SEDUC vai colocar isso. E na base nós vamos ter, não conseguimos ter o todo, saber se vamos continuar tendo 2 aulas de história, 2 de geografia, né? Ou quantas? Vão ser 6 aulas das humanas, né? Não conseguimos ainda ter esse acesso. Mas o que é que se tem? O que é se desenhado? Que 1.800 horas até... olha só, sempre tem esse porém. É até, tá? Até 1.800 horas, então, 1.800 horas seria o currículo baseado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, esse 1.800 horas, teoricamente, tem que estar estabelecida dentro dessa base comum no país inteiro. Então, para que tenhamos mais ou menos no país inteiro esse conteúdo, baseado na base, entenderam? Para quê? Para as avaliações externas. Entenderam bem? As avaliações, então, são 1.800 horas, então vai ser dividido. Depois sobra 1.200. O que é que ele está no documento que isso formado, o que seria essa formação das 1.200? Seria o itinerário, ou, por exemplo, ciências humanas sociais aplicadas, mas teria que ter eletivas, que tem umas eletivas aí que também não falaram quantos em tempos de hora-aula, e o projeto de vida. O que eu sei que até é obrigatório agora? O projeto de vida vai estar no primeiro ano, vai estar no segundo, vai estar no terceiro. Ou seja, a partir de um determinado momento, o aluno vai ter só a eletiva, vai ter o projeto de vida e o caminho que você quiser escolher. Só matemática, vou ter eletiva, o projeto de vida e matemática. O que nós não sabemos ainda? Que são essas eletivas? Que, no meu ver, não abriu o debate. Como eu falei, poderíamos ser tudo amarrado. Vou fazer matemática, as eletivas deveriam ser na área de humanas. Ou vou fazer humanas, as eletivas seriam na outra área, seria naquela outra área. Para quê? Para complementar todo esse conhecimento que o aluno, como eu falei, a formação, se você vai ser o médico, você não pode saber só do vírus, você tem que saber, né, o todo. E isso compromete o todo, e vai diminuir mesmo. Então, o aluno vai sair, então, ele vai ter, a partir das 1.800 horas, 1.200, dividido. Só que 1.200 você vai ter que tirar a eletiva, você vai tirar o projeto de vida e aí o itinerário, que é esse projeto aí, ciências humanas e matemática aplicada, pode ser assim, entendeu? Aí vem a biologia, vem a ciência da natureza, que vai ter, né? E assim vai. Esse que é o problema. Então, vai diminuindo mesmo, né? Você vai ter mais tempo e depois você vai diminuindo a carga horária. Se você pegar pela base, poderia fazer o contrário, né? Começar menos e terminar mais também. Começar pelo itinerário e terminar pela base. Mas eu acho que essa maluquice eles não vão fazer tanto aqui, não. Pelo que eu estou entendendo. A tendência é isso, da gente, a nossa disciplina, ela vai se jogando dentro dessas áreas ao longo do tempo, né? Eu acredito que a proposta que a SEDUC vai fazer nesse primeiro momento não vai ser assim na base, né? Nos primeiros anos, vão separar, porém, nós vamos ter que trabalhar junto. Qual outro problema?
é que nós não temos um tempo integral, nós somos da dedicação, inclusive, que hora que eu vou encontrar com meu colega? Né? Então, aí eu acho que eu posso trabalhar junto, mas a gente teria um tempo de nos encontrarmos, para sabermos como é que nós vamos trabalhar, porque todo o material está feito em conjunto. Porém, nós não vamos ter tempo de planejamento, pela questão salarial, que a gente corre atrás, tem que dar aula. Você tem colegas do ensino médio, gente, que dá 60 aulas semanais. Tem colegas aí que dá 60 aulas semanais para ter um salário digno. Então, é muito sério que a gente está passando. E aí, naturalmente, o planejamento da escola pública vai estar capenga, né? E se a gente... Essa base comum de 1.800 horas, você está falando, ela é baseada, né, nos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que foi aprovado em 2018. Se a gente for procurar geografia, história, sociologia e filosofia, você não vai encontrar. Você vai encontrar dentro de uma área, sabe? Então, assim, o que a gente tem de obrigatório, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Português, matemática, nos 3 anos do ensino médio, e língua estrangeira a partir do ensino fundamental, desde o ensino fundamental 6º ano, que é o inglês. O resto, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Pelo que eu entendi, que eu li da lei. É isso, sabe? Exatamente então, isso. Olha que fragilidade que o nosso curso, o seu curso também, né, Daniel, que você vem da história, se colocou em relação a essa reforma. Porque a gente encampou uma ideia de área de conhecimento, uma coisa que a gente não foi, como você falou, a gente não teve formação para isso, né? E de um tempo para cá, a gente vai ter que conviver com essa situação. E é uma reforma que está sendo feita durante a pandemia, que os professores não se encontram, não tem debate público. Os alunos, eu fiquei sabendo também, se vocês me corrigem, a Sônia também falou um pouco sobre isso, porque ela tem um neto que está no ensino médio. A reforma começou com a discussão em relação aos alunos e pais, mandando um formulário do Google perguntando se o ensino médio que tinha era bom e ruim. Era assim, negócios assim, sabe, umas questões assim, sem nenhum nível de aprofundamento, nada informativo para as pessoas que estavam respondendo. E também teve um baixo retorno também desse formulário. Assim como foi um baixo retorno do formulário que foi enviado para os professores, sabe? E a gente está cada vez mais caminhando para uma reforma para ser implementada no ano que vem, né? Isso no primeiro ano escolar. Aí você até me respondeu muito bem que isso é federal, primeiro ano escolar em 2022, em 2023 seria primeiro e segundo, não é isso? Em 2024, segundo e terceiro, com uma reforma, olha só, gente, com uma reforma no Enem, que o Enem também vai ter que passar por uma reforma para se adequar a isso. Então, muito confuso, sabe? Eu acho que são muitos sinais trocados. A sociedade civil ela não está informada. A gente fez uma pesquisa em relação aos alunos do 8º e 9º ano das escolas atendidas. Eles também não estão sabendo o que vai ser implementado no ensino médio. E a gente está vivendo esse cenário, tá? Mas era isso que eu gostaria de falar. Não sei se tem mais algo. Você quer fazer uma fala também em relação a isso, Daniela? Acho que é bom. E assim, é muito difícil a gente falar. Os alunos têm que ser informados? Tem, mas como que o aluno vai ter maturidade para falar se isso é bom ou se é ruim? Qual o conhecimento que ele tem? Se nem os professores têm condição de estar falando, né? Então, assim, eu acho que invertem os papéis, querem falar que há uma democracia, um protagonismo juvenil de fachada. E, na verdade, eles não vão dar esse direito desse jovem ter uma formação adequada, para aí sim eles poderem fazer análise crítica de verdade da realidade que vivem. É justamente o que eles não querem. Falam que estão fazendo, mas eles vão já retiram, não que o ensino médio seja tem problemas, nós sabemos que tem, quem trabalha no ensino médio sabe que tem problema, mas o que sabe que é muito triste, gente, o que eles falaram? Olha, ensino médio tem 11 disciplinas, os alunos acham que isso é de muita disciplina, vamos tirar um bocado de disciplina para resolver o problema.
Entendeu? Na verdade, eles jogaram isso. Ninguém não falou no momento que nós estamos 8 anos sem reajuste, ninguém fala que as escolas não têm nenhuma, nem porteiro, você não tem inspetor, você não tem ninguém dentro das escolas, a estrutura das escolas, o desemprego das pessoas que fazem também, as pessoas têm que sair para completar a renda da família, por isso que desiste do ensino médio. Né? Então, tem todas essas questões que eu não colocava em debate, só colocou o ensino médio ruim, tem que fazer a reforma. Tem muita disciplina para o aluno, desinteressa o aluno, então vamos fazer a reforma. Nenhum momento houve as estruturas reais que nós temos nas escolas. Para poder, olha, eu chego lá, eu quero trabalhar uma imagem da independência. Para você conseguir montar alguma coisa, você tem uma criança. Eu comprei, eu levo a minha caixa de som, porque eu procuro trabalhar com música, está aqui, ali, atrás ali, minha caixinha de som, para levar para trabalhar, porque aí agora nós estamos lá no debate que até minha escola colocou lá as televisões todas. Mas até agora o cabo, falou, se vira vocês para comprar o cabo. É assim que você escuta. Entendeu? Se vira você para comprar o cabo. Então, na verdade, você não tem uma estrutura de fato, um investimento de fato no ensino médio. O ensino médio anda com problema e a propaganda que fizeram é que está muito ruim. Então, vamos lá, vamos mudar isso aí para atrair os jovens, sabe? Depois eu quero só dar uma dica para vocês de uma leitura que fala muito sobre isso, que é esse livro aqui. Depois eu vou passar para vocês, que vai falar basicamente isso. Ele tem um prefácio aqui do Saviani, então ele está muito bom, uma leitura boa, que vai explicar tudo isso aí para os meninos que estão na universidade, sabe? Eu tenho carregado esse livro muito comigo, sabe? Ele é organizado pela Júlia Malaken, Neide da Silveira e Paulino José. Ele dá autores associados. Depois eu faço. E tem uma parte com o Saviani, que é muito bom da gente ler e nos ajuda muito nesse debate aí da BNCC e tudo mais. Tá bom? Depois você passa a referência para a gente, eu compartilho no grupo, tá, Daniela? A gente precisa realmente conhecer essas leituras sobre o assunto. A Bianca escreveu aqui no chat, Bianca é uma aluna do projeto. Eu vi a live do seminário da Secretaria do Rio de Janeiro. Nela vi as respostas do questionário respondidas pelos professores. No questionário só tinham 2 opções de resposta. Ou era dar aula em muitas escolas para suprir o horário, ou em uma mesma escola dar aula de disciplinas que não é deles. Olha o nível. Olha o nível. Eu passei para os alunos uma live que fechou o seminário, não sei se foi essa, Bianca, depois você me confirma, do Eduardo Deschamps. Fechou o seminário lá da SEDUC, né? Ele foi do Conselho Nacional de Educação, né? Então ele ajudou a aprovar a reforma daquele jeito. E ele foi consultor também da reforma de Santa Catarina e veio a ser consultor da reforma do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele fez uma apresentação mostrando um cenário maravilhoso, aí você traz, é isso que está, as contradições da reforma. Se a gente for pensar, 53, já foi várias vezes esse número, 53% dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio no município. Então, assim, que protagonismo juvenil e flexibilização, poder de escolha que a gente vai dar para os alunos. Eles vão estar lá fazendo, você até me deu uma informação nova, que eu pensei que eram 2 itinerários no mínimo, você está falando em um itinerário. Então, assim, é o que o Igor falou e você também falou, né, Daniela? A gente está saindo de 3.600 horas de formação geral. A gente entendeu historicamente que é importante ter geografia, matemática, português, para ter essa formação geral para o aluno. Envolvido com o mundo do trabalho. É um dos mundos que o aluno também. O mundo do trabalho, para ter uma formação crítica, formação científica e tal. A gente saiu de 3.600 horas que já tínhamos para 1.800 horas obrigatórias. E essa formação que a gente não sabe que o aluno, cada um vai ter uma, né? Cada escola vai fazer a sua. Tá? Então é isso. Eu quero estudar isso, mas eu fico, assim, muito desanimado. E eu vejo um desânimo geral, assim. Mas a gente não pode estar nessa inação que a gente está vivendo, sabe? Porque senão essas coisas vão passando como se fosse um trator, sabe? É um trator por cima da gente. É uma reforma dura. Cara, é uma coisa muito séria. A reforma foi feita por medida provisória. Né? 745. Depois virou a lei, aprovado. Então, são coisas muito absurdas. A gente não está acostumado com isso. E durante a pandemia, depois de um golpe, sabe? Então, assim,
depois do 7 de setembro, então fico mais desanimado ainda do que eu vi ontem, como você estava falando no início da nossa conversa aqui. Mas, enfim, eu não sei se os colegas professores e também alunos querem fazer mais alguma questão, né, para a gente também caminhar para o final, porque a gente precisa de mais debate sobre isso, a gente precisa preencher mais, porque é muito quase disse e me disse. É uma miscelânea para a gente ainda, sabe? É um novelo de lã que a gente está tentando entender como é que está essa reforma. E ainda tem a reforma do Estado do Rio de Janeiro, como é que é a reforma a nível federal, né? Como é que o Estado do Rio de Janeiro está entendendo essa reforma e essas várias instâncias que estão participando dessa construção de reforma. Tá? Mas eu queria agradecer, eu vou passar a palavra para você, se alguém tiver alguma questão, a gente vai para a questão. Mas eu queria agradecer imensamente a participação do CEP, com a representante Daniela, aqui, professora de História da nossa área, agora a área de conhecimento. Tá? A gente vai ter que trabalhar cada vez mais em conjunto, sendo que o mundo real não permite isso, né? Mas a gente vai ter que trabalhar cada vez mais em conjunto. Então, Daniela, eu queria agradecer muito a sua participação e também a coordenação do Guilherme, do Igor, que ajudaram a manter esse debate cada vez vivo, assim, né? Porque eu estou na Universidade Federal, tenho que me inteirar mais do debate, mas vocês estão no chão da escola, vocês estão vivendo o debate, dia a dia do debate. Tá? Então, Daniela, a gente já caminhando para o final, se você quiser já fazer o fechamento, a gente fecha, tá? Gente, eu gostaria muito de agradecer a participação e para mim é muito bom estar participando com professores da universidade e eu fico sempre muito orgulhosa dessa oportunidade para, como eu falei para vocês, quem vem do Vale de Jequitinhonha, chega aqui e sendo a professora de ensino médio, a gente tem a oportunidade de estar dialogando, sem nem mesmo ter o mestrado, doutorado, é muito gratificante e é assim que a gente vai também adquirindo conhecimento, né, o saber produzido no chão da escola, né, no nosso dia do nosso trabalho. E eu gostaria de deixar meu contato com vocês aí, quem tem, para a gente estar aí na luta, porque realmente nós vamos precisar de muita luta, como eu falei, não é só, o sindicato não é feito só de greve, a luta não é só uma greve, a luta, greve é uma das ferramentas, mas o conhecimento, passar, o estar junto com o outro e repassar e chamar para o debate é uma luta, e eu acho que uma das principais lutas nossas hoje é essa, né, é a gente se passar a entender o que é um currículo, entendeu? A construção do currículo, ele é disputa. E aí a gente tem que, acho que a primeira coisa da gente estar falando é isso. O currículo do Rio de Janeiro está sendo posto para ser construído. Que forma que nós vamos construir ele, né? E a SEDUC não deixou, não abriu um debate franco, um debate verdadeiro sobre a construção do currículo, né, do Rio de Janeiro, que poderia até ampliar, quem sabe a gente poderia ser um exemplo, mesmo nesse desastre da reforma do ensino médio, fazer um currículo abrangente, era a oportunidade, né? E aí eu não sei se a gente vai conseguir, mas a luta está dada. O site do CEP, é só vocês colocarem lá, CEP, RJ, vai ter lá, tem lá card contra a reforma do ensino médio, tem os nossos eixos da luta, nós estamos com a PL, né, acompanhando o projeto de lei do Siciliano, que eu falei, do Serafini e do Valdec e do Mink lá, então estamos acompanhando isso para ver se a gente impede que isso seja implementado e a gente fazer um novo acordo. Então, essa é a nossa luta. E o CEP também entrou numa ação para isso, no estado do Rio de Janeiro, para impedir a reforma de ser implementada agora. Porque, veja bem, gente, a lei é federal, então só poderia ter um ADIM, né? Nós já olhamos isso também, fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas também nós não vimos assim ainda. Nós estamos chamando a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para estar junto nisso. Estão fazendo essa ampla, tentando construir, nós vamos soltar um documento de uma campanha nacional, de uma frente nacional contra o novo ensino médio, né? Para a gente em busca de uma nova formulação para esse novo ensino médio. E a luta vai ser para esse ano, que ele não seja implementado, e em 2022 a gente tem esperança que vai mudar. Eu poderia fazer uma fala aqui com vocês, revolucionária, ninguém votar, mas não é isso, a realidade concreta da nossa vida não é isso. A gente conseguir que tenha eleição, que eu tenho medo de não ter, e a gente possa mudar quem está no rumo da presidência hoje, e também ampliar o debate sobre o legislativo, né, gente? Que também só uma pessoa sozinha não vai dar, não. Isso é uma tarefa que está aí, eu não poderia falar outra coisa. Fazer a revolução gostaria, mas eu ainda acho que, assim, a revolução vai passar pela luta de conhecimento, né? Então, é isso. Então, nesse primeiro passo que eu faço para vocês, o convite é a gente estar junto nessa luta. Acompanha lá o site, né? As audiências públicas, a audiência na LERJ,
e fazer o debate nas escolas. E eu estou à disposição de vocês. Inclusive, quem não está com muito contato com o sindicato, pode me mandar, eu vou anotar, né, eu dou um jeito de ter uma mala direta aí só para passar as ações que nós estamos fazendo dentro do sindicato. Mas lá no site tem tudo, é só procurar CEP-RJ, que está tudo lá, ok? E vamos esperançar, né, em homenagem ao Paulo Freire, eu acho que a gente tem que fazer essa, né, o verbo é ter essa questão da esperança, de um mundo melhor e de construí-los juntos. Tá ok? Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Igor, Guilherme, vocês gostariam de falar alguma coisa? Só reforçar aqui o agradecimento à Daniela, a disponibilidade, ela está aqui discutindo isso com a gente e elucidando diversas questões sobre esse novo ensino médio. A gente sai dessa reunião aqui, o nosso grupo aqui, discussão, sai dessa reunião com um debate bem mais qualificado do que nós entramos, com certeza. E é isso, acho que foi uma manhã na ressaca de 7 de setembro aí, bastante produtiva e que dá um conforto e um pouco de esperança para a gente aí. Guilherme? Certo, faço das palavras do Igor a minha também. Muito obrigado aí pela presença. Daniela, obrigado mais uma vez. Um agradecimento em nome do curso de Geografia, né, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, UF Angra, tá, por você generosamente participar desse debate. A gente está cada vez mais querendo conhecer sobre a reforma do ensino médio e todos esses impactos gerados. E eu acho que foi o primeiro debate que a gente fez com um convite externo. Acho que foi muito bem feito, muito bem organizado por você. A gente cada vez ter mais a noção do que vem por aí, né? Do que vem por aí, tá? Então, obrigado mesmo. E depois eu vou conversar com você, vou mandar um áudio para você, a gente conversa em particular, mas obrigado, tá? E eu vou disponibilizar alunos e professores, vou ver aqui com suporte técnico, né? Vou disponibilizar essa live que a gente fez aqui, foi uma live interna nossa, né? Depois a gente pode até pensar em fazer lives abrindo para o Instituto, de uma maneira geral. Eu vou disponibilizar lá no nosso canal do PIRPGEL Angra, tá? Do YouTube, tá certo? Gente, obrigado mais uma vez, tá? Bom almoço para vocês e boa semana. E que vocês pensem sobre a reforma e estudem cada vez mais. Eu estou estudando, façam a parte de vocês, tá bom? Obrigado, gente, tudo de bom. Um abraço para todos, se cuidem, tá? E estamos juntos. E precisando, meu contato está aberto, tá? Meus alunos, todo mundo já tem o contato, não tem mais segredo. Daniel. Tá bom? Obrigada, gente. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa tarde. Obrigada. Bom dia ainda. Luan, você quer falar alguma coisa? Encerra a gravação. Vou encerrar. Tá fazendo isso. Muito obrigado, Daniela.